Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Ontem chegou na Netflix a primeira série brasileira de zumbis. O nome dela é Reality Z e eu vi alguns comentários já na internet e eu queria muito falar sobre várias coisas nesse vídeo. Primeiro é que a gente já assistiu essa série há um tempinho. Eu tive o privilégio de ser convidada pela Netflix para visitar o set. Isso foi no meio do ano passado, em 2019. E eu tive uma experiência, assim, sensacional de ver essa série sendo construída, de ver todo o cenário de perto, de principalmente tocar, sabe, em todas as tripas e pedaços de zumbis que estavam espalhados pelo estúdio. Foi muito legal. Infelizmente, a gente não pôde filmar nada na época, porque ainda estava super em desenvolvimento e tinham vários embargos diferentes envolvidos e a gente não conseguiu filmar nada. Mas posso dizer pra vocês que a série foi feita com muito carinho e deu pra sentir isso com o contato com toda a equipe na época. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é quando a gente acessa um cenário de uma série, quando a gente conversa com a equipe de produção envolvida numa série, num filme, qualquer coisa assim, a gente passa a ter uma visão completamente diferente da história. E eu queria que vocês entendessem essa minha relação que eu criei com o Reality Z no dia que eu visitei o set. Primeiro porque essa é a primeira série oficial de zumbis que é feita aqui no Brasil. É o primeiro apocalipse zumbi. Essa tecnologia não existia aqui de fazer os zumbis. Todo o material utilizado, que é um material que imita muito material orgânico, feito completamente de coisas comestíveis, para que eles possam fazer da forma mais verídica possível, né, no trabalho final. E quando você tem acesso a isso, quando você conversa com quem está fazendo, entende de onde veio, vê o trabalho que se faz ali, se você tem o mínimo de empatia, você passa a criar uma relação especial com aquele trabalho. Você vê que os profissionais estão dedicando ali um tempo, né, para poder fazer a história, para poder montar o cenário, para poder entregar tudo aquilo ali da melhor forma possível para os espectadores finais. E fazer uma série apocalíptica numa cidade real como o Rio de Janeiro não deve ser muito fácil. Uma coisa é você ter gigantescas cidades cenográficas, como acontece lá nos Estados Unidos, né? Que já são cidades quase que apocalípticas, construídas em estúdios, que você só acrescenta ali os elementos e fica tudo muito verídico, tudo muito sincero do que está acontecendo. E essa é realmente a primeira vez que o Brasil faz isso, que a Netflix brasileira pisa nessa areazinha do apocalipse. Então, eu queria muito compartilhar essa minha experiência com vocês, dizer que tudo foi feito com muito carinho, que toda a equipe estava muito feliz de estar participando desse projeto pela primeira vez. Eu não tenho fotos, mas eu tenho belíssimas lembranças desse dia, de bons diálogos também, deles dizendo que receberam material gringo, tudo teve que ser importado, porque realmente não existia a matéria-prima de tudo que eles precisavam fazer aqui no Brasil. Eles trouxeram pessoas de fora para auxiliar também em diversos treinamentos e tudo mais. A equipe estava super coesa e dedicada a fazer a primeira série de apocalipse do Brasil com zumbis da melhor forma possível. Acho digno falar isso com vocês, afinal de contas, eles não convidaram as pessoas para visitar o set à toa, sabe? Eu acho que quando você gera essa experiência para um criador de conteúdo, para um jornalista, seja o que for, para uma pessoa que cobre cinema, que cobre séries, você quer mostrar o algo mais daquele conteúdo, talvez algo que dê um embasamento ao resultado final que seja diferente de ver só a série, no fim das contas, no catálogo da Netflix. Além de visitar o set de Reality Z, eu tive o privilégio também de conversar com os atores principais e com o Cláudio Torres, que é o showrunner da série que guiou esse projeto do início ao fim. E eu também vou contar pra vocês algumas coisas bem legais que eles me disseram. Lembrando que essa parte vai ter alguns spoilers. Não spoilers exatamente da história, mas do que acontece ao longo da série com alguns personagens, o cenário e tudo mais. Então eu vou contar pra vocês agora o que rolou em Reality Z a partir do ponto de vista daqueles que estavam envolvidos na produção. Quando eu conversei com o Cláudio Torres, eu foquei muito no fato de que ele é carioca e fazer uma história de apocalipse com zumbis na cidade que você nasceu e viveu a vida inteira deve ser muito engraçado. E ele disse que sim, que ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro, que destruir a cidade, colocar zumbis correndo por aqui foi meio bizarro, mas ao mesmo tempo quase que catártico, porque o Rio de Janeiro é uma eterna confusão já. Ele é uma cidade que mistura muita beleza, morte,
caos e alegria, tudo meio que ao mesmo tempo, assim. Tem pessoas que vêm no Rio de Janeiro e falam, gente, como que vocês podem viver essa dualidade muito louca a vida inteira e não perceberem que você tem uma obra de arte do lado, uma desigualdade social absurda. Então era uma cidade muito tradicional, sabe? Para você mostrar, com um cenário muito tradicional, que tem caminhos muito tradicionais também, como por exemplo, como você tem uma grande baía, você tem uma grande floresta. E você fugir pelos morros do Rio de Janeiro durante um apocalipse zumbi se torna uma coisa muito coerente para quem mora aqui, para quem conhece as rotas de fuga. Então ele utilizou os conhecimentos dele da cidade, principalmente para estruturar que, por exemplo, um reality show estaria acontecendo na Barra da Tijuca, que é onde fica o Projac, enfim, onde rolam muitos reality shows como Big Brother e vários outros. Tem muitos estúdios lá, inclusive o lugar onde foi gravado o Reality Z é o lugar onde se faz o reality show da própria série. É num estúdio que fica na Belardo Bueno, no Rio de Janeiro, que é bem legal de visitar também. E tem várias produtoras que gravam lá. Essa é a primeira vez que a Conspiração Filmes trabalha com a Netflix, que é uma produtora brasileira muito boa, que faz muitos programas incríveis que com certeza você já viu em vários canais. E eles fizeram esse projeto numa ousadia de adaptar a minissérie Dead Set, que foi criada pelo Charlie Brooker, que é o criador de Black Mirror. É mais ou menos a mesma premissa, só que aplicado agora à cidade do Rio de Janeiro. É um pouquinho diferente, o Cláudio Torres chegou a comentar sobre isso, porque na Inglaterra, nesse Dead Set, não vai, por exemplo, para a cidade. Eles não exploram as consequências do apocalipse na cidade. O que acontece aqui no Brasil em Reality Z. Então eles foram pra fora, tem uma cena inclusive que é a minha favorita da série, que mostra o Rio de Janeiro visto de cima, numa visão panorâmica, e tem um avião caído na Baía de Guanabara, os prédios da zona sul do Rio de Janeiro todos pegando fogo, bem apocalíptico, gente, bem do jeito que quem é carioca sempre pensou que aconteceria o apocalipse por aqui. E os atores também disseram que foi muito desafiador para eles todos participarem, inclusive a Sabrina Sato, de interpretar um zumbi, de interpretar um momento pela primeira vez que marcou a vida de todos eles para sempre. Afinal de contas, primeira série apocalíptica, primeiros zumbis que invadem o Brasil e é a primeira relação deles também com esse tipo de personagem sobrevivente, personagem que testa ali os seus limites. E eu achei isso muito legal na série, porque eles trazem exatamente isso. A partir do momento que eles colocam um reality show dentro de uma série para falar de apocalipse zumbi, e a gente aqui se coloca na posição de espectador de um apocalipse zumbi, pensa, por exemplo, em outras séries que têm exatamente a mesma temática. Qual é a grande preocupação do público? Quem vai morrer e quem vai sobreviver para o próximo episódio. E é exatamente isso que acontece nos reality shows. Quando você vai ver, por exemplo, uma noite de eliminação em um reality show, você fica ali querendo saber quem vai sobreviver no jogo e quem vai ser eliminado desse jogo. Então é quase que um paralelo que é feito também com esse tipo de programação que deixa todo mundo viciado, sabe? Quase que torcendo pela eliminação de alguém, torcendo pela morte de alguém do jogo, sabe? Que ele simplesmente saia. Então a série brinca um pouquinho com essa metalinguagem do reality show dentro da própria série. Tem uma outra questão que eu achei muito legal, que é localizar a série no Brasil, sabe? Colocar ali uma questão política, uma questão também da polícia envolvida em corrupção e todo mundo meio que tentando ludibriar e tentar se dar bem, mesmo numa situação de caos e sobrevivência. E eu achei isso muito legal, porque é uma série pé no chão. Eu sei que as pessoas estão acostumadas com algumas produções que talvez tenham um orçamento milionário, coisa que talvez não seja o caso de Reality Z, mas eu tenho muito orgulho de ter visto como isso tudo foi criado e o carinho e o cuidado, sabe, com o que tudo foi feito. A equipe que participou, tudo que eles construíram, as cenas de zumbis. Os zumbis realmente fizeram... as pessoas que fizeram os zumbis, eles realmente fizeram ensaios coreográficos, sabe? Para poder se transformar e ter uma evolução ao longo da história dos seus formatos como zumbis. Eles começam mais lentos e tentando entender o que está acontecendo com eles. E depois eles aceleram. Tiveram pessoas que desenvolveram moldes particulares ali de fazer um zumbi mais agressivo, um outro zumbi que pensa um pouco mais antes de agir, enfim, cada um teve uma liberdade muito grande para isso.
Em termos de história, eu acho que quando você fala de uma série que é um reality show, ou que simula um reality show, e você coloca isso com um grande apocalipse acontecendo numa cidade como o Rio de Janeiro, e você meio que cria elementos ali dentro que se assemelham a outros conteúdos nacionais, eu acho que gera um desconforto em algumas pessoas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. De ontem para hoje eu vi algumas críticas pisando muito fundo na série, dizendo que ela é muito trash, e eu não acho que ela queira ser filosoficamente um grande drama, ou um grande romance, ou uma grande série documental apocalíptica de alta produção e que seja colocada no campo ali do terror e do suspense. Não! Dead Set não é assim, e eu não acho coerente que Reality Z buscasse isso pra ela mesma. Então eu acho sim que é uma série que brinca com trash, sabe? Que brinca com essa característica da boemia carioca e da malandragem carioca, que é tão tradicional para tantas pessoas, e isso é colocado na série muitíssimo bem, como vários outros conteúdos que já foram feitos aqui no Rio. Então eu acho que é uma série muito coerente ao que ela se propõe. E aí é aquele negócio, expectativa versus realidade. Se você se propõe a ver uma série de zumbi no nível, sei lá, de outras coisas grandiosíssimas que já foram feitas no cinema e na televisão, em outros streamings, eu acho que talvez Dead Set e Reality Z não sejam exatamente o produto que se busca. E comparar estilos e comparar produções fica quase que injusto quando você está dizendo que é uma série que não se propõe a ser levada tão a sério assim como muita gente está resolvendo levar a sério. Eu sei que até o 4º, 5º episódio, você, espectador que não assistiu ainda Reality Z, talvez fique um pouquinho confuso e um pouquinho confusa com o rumo da história. Mas acredita em mim, da reta ali do meio pro final, você vai entender onde a série quer chegar, e ela chega em algum lugar de fato. Ela te conta exatamente como aquela história ali tem a sua conclusão e satisfaz até certo ponto. Não acho que seja uma série fraca. Eu acho que como uma série brasileira, elaborada para ser feita aqui no Brasil, baseada numa outra produção, ela entrega o que ela se propõe. Então eu discordo super de quem tá batendo muito na série, discordo super de quem resolveu falar mal. Eu acho que eventualmente na internet as pessoas decidem falar mal das coisas e aí vira só uma bola de neve de pessoas falando mal. Não acho que a gente deva parar de produzir conteúdos assim. Eu acho que sempre que a gente decide fazer um estilo, a gente começa de algum lugar. E a Netflix começou, foi o primeiro streaming a apostar num conteúdo de apocalipse aqui no Brasil. Agora a porta está aberta para vários outros conteúdos. O Cláudio Torres é responsável pelo Homem do Futuro, pela Mulher Invisível, vários conteúdos que são super fora da caixinha aqui no Brasil. Então eu acho que ele tá mais do que certo de ter abraçado esse projeto. Ele é uma pessoa extremamente disruptiva, ele cria conteúdos disruptivos. Torço para que ele continue criando outros projetos na Netflix, porque eu acho que se tem um showrunner, se tem uma pessoa, um diretor que a gente precisa se orgulhar de ter aqui no Brasil, é esse cara, porque ele tem uma cabeça muito boa. Boa que eu digo assim, de criatividade, sabe? E de ousadia pra ir além do óbvio que tá todo mundo fazendo. Então eu recomendo super que se você não assistiu Reality Z ainda, você assista para tirar suas próprias conclusões, veja o que você acha desse conteúdo, olhe com os olhos de primeiro produto que fazemos. Eu tenho certeza que todos os outros conteúdos que foram feitos primeiro em diversos gêneros aqui no Brasil começaram de algum lugar e depois, a partir disso, foram evoluindo para outras histórias e outras formas de produzir. Reality Z traz um brasileirismo, bem brasileirismo, tem um gingado carioca ali, traz uma mistura de tudo que a gente já viu lá fora com o perfil brasileiro. Eu sei que isso se torna incômodo e aí é um parênteses muito grande para eu abrir nesse vídeo, mas, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas tem muitos brasileiros que assistem séries brasileiras na Netflix com áudio em inglês, porque para eles é mais aceitável assistir um conteúdo em inglês do que na própria língua. A gente tem isso, sabe? Soterrado dentro da gente, essa falta de amor próprio com os nossos conteúdos. Então eu tô aqui para levantar a bandeira de que a gente tem que começar a partir de algum lugar, de que o Reality Z entrega exatamente o que promete e que tem que ser enaltecido sim, porque eles acabaram de quebrar a barreira de que o Brasil não sabe fazer conteúdos assim. E sabe e faz muito bem, que aqueles zumbis ali estão
maravilhosos, bebi o sangue deles, comi um pedacinho da tripa deles e é incrível, sensacional, a produção está de parabéns. Queria agradecer muito a Netflix por todos os convites com relação a Reality Z. Foi tudo muito legal visitar o set, participar disso tudo. E a gente precisa enaltecer sim esse conteúdo. Bora lá, assiste o Reality Z e depois me conta aqui o que você achou. E se por acaso você assistiu e não gostou, tá tudo bem. Ninguém precisa gostar de tudo também. A gente critica tanta série de outros países, por que não criticar também do Brasil? Não é isso que eu tô dizendo. Pode criticar, fica à vontade. Comenta aqui o que você achou de Reality Z, que eu quero saber a sua opinião. E obrigada, beijos e até a próxima. Tchau!